Olá pessoal, hoje na nossa videoaula falaremos sobre diagnóstico e métodos de detecção da cárie dentária. Peguem seus papéis, seus lápis, aprontem o pensamento e vamos ao conhecimento. Na luta contra o coronavírus, fique em casa e assista a sua videoaula. Eu sou Gisele Rodrigues de Santana Neves e estamos aqui no curso de Cariologia. Hoje iremos falar sobre métodos de diagnóstico e detecção em cariologia. Nosso objetivo é desenvolver o conhecimento teórico e prático que possibilite o domínio científico suficiente para que vocês possam reconhecer e atuar na etiopatogênese da doença cárie, isto é, na prevenção primária, no diagnóstico e tratamento de pacientes afetados pela cárie dentária. Na última videoaula, nós vimos a histopatologia da cárie dentária abordando dois tecidos duros mineralizados, a dentina e o semento. E hoje falaremos sobre o diagnóstico da cárie. O diagnóstico, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um momento de reflexão para que a gente possa elaborar considerações prognósticas e decisões terapêuticas. Ele é um momento ímpar para o profissional de saúde demonstrar as habilidades que ele tem em relação a determinada doença. Portanto, esse profissional deve conhecer muito bem a doença, seus sinais e sintomas, que vão ser coletados através do exame clínico e da anamnese. De posse disso, esse profissional ele pode fazer uma hipótese diagnóstica e se suplementar com exames complementares. A partir daí, ele pode estabelecer um diagnóstico conclusivo e, por conseguinte, um plano de tratamento e um prognóstico para aquela doença. O cirurgião dentista, ele não usa uma abordagem de diagnóstico diferencial, que a medicina o faz, e sim receitas pré-concebidas para identificar manifestações clínicas de interesse. Geralmente o profissional da odontologia, ele não vai buscando hipóteses e levantando hipóteses e analisando essas hipóteses para chegar num diagnóstico como a medicina o faz. O profissional da odontologia, ele sempre foi treinado pelo princípio de classificar uma superfície dentária para tomar uma decisão frente a uma doença e que tipo de tratamento ele deveria estar realizando. Só que a doença cárie, ela é algo muito mutável no seu transcorrer, como a gente pode observar nas aulas de histopatologia. E essa não é a melhor forma de diagnóstico, você apenas classificar uma superfície dentária. A doença cárie envolve muito mais coisas do que apenas se classificar uma estrutura. O diagnóstico da cárie ele tem sua importância muito relevante, pois quanto mais cedo uma lesão for detectada, melhor será a possibilidade de intervenção não operatória bem-sucedida. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais possibilidades não invasivas nós temos para tratar aquela doença. E para isso nós necessitamos de métodos de diagnóstico. Entretanto, todos os métodos de diagnóstico eles têm erros inerentes. Eles não conseguem separar de forma perfeita entre os doentes e os sadios, ou mesmo separar entre os diferentes estágios da doença. E os métodos diagnósticos, infelizmente, eles têm uma possibilidade da doença ser diagnosticada como saúde e vice-versa. Por todos esses erros inerentes, por essa não capacidade de separar perfeitamente o doente do são. E a isso nós damos o nome de sensibilidade e especificidade. Mas o que vem a ser essas duas palavras, né? Sensibilidade e especificidade. Inclusive, nessa pandemia mundial do coronavírus, muito tem se falado sobre a testagem, né, dos pacientes e sobre a sensibilidade e a especificidade do método. Nós vamos descobrir agora o que vem a ser isso.
A sensibilidade, pessoal, é a capacidade do método diagnóstico em detectar a doença. Então, quando o método diagnóstico ele tem uma alta sensibilidade, significa que ele consegue detectar muitos doentes. Especificidade. Especificidade é a capacidade do método em detectar saúde. Então, enquanto a sensibilidade ela detecta a doença, a especificidade ela detecta a saúde. Para o método diagnóstico ele ser bom, ele tem que ter tanto sensibilidade quanto especificidade, acima de 0,8, ok? Por quê? Porque senão ele acaba se enquadrando numa janela de diagnóstico. E é nessa janela de diagnóstico que, às vezes, se ele for muito sensível e pouco específico, eu vou poder encontrar os falsos negativos. E, ao contrário, se ele for muito específico e pouco sensível, eu vou ter muitos falsos positivos. Agora, todo método diagnóstico, para a gente definir a sensibilidade, a especificidade do mesmo, a gente tem que traçar um comparativo. E a gente traça um comparativo com o padrão ouro. Então, o padrão ouro, ele é importante para quê? Para que os métodos para diagnosticar corretamente a presença e a extensão de uma lesão possa ser determinado se correlacionando com este padrão ouro. No caso da cárie, é o padrão histológico, aquilo que nós vimos nas últimas 2 aulas, visto que a sua manifestação clínica inicial ela aparece após o transcorrer de um período de alterações subclínicos. Então, o padrão ouro para o diagnóstico da cárie dentária são os aspectos histológicos, e isso vem de encontro ao fato de que uma grande parte das manifestações clínicas ela ocorre num período em que você tem alterações subclínicas, onde eu não tenho nem sinais e nem sintomas. Então, esse é o nosso padrão ouro. Então, sempre, qualquer método diagnóstico, ele vai ser comparado ao seu padrão ouro, para a gente dizer se ele tem sensibilidade ou se ele tem e qual é o padrão dele de sensibilidade e qual é o padrão dele de especificidade. A complexidade da realização de um diagnóstico precoce, ela deve-se muitas vezes ao fato de que a lesão cariosa ela só se torna visível quando ela já se encontra relativamente avançada no exame histopatológico. A gente já viu as manifestações da dentina frente à cárie do esmalte, que logo no início do desenvolvimento da lesão cariosa no esmalte, você já tem repercussão em dentina. Então, do ponto de vista histopatológico, você já tem 2 tecidos sendo acometidos. E isso já mostra um avanço da doença do ponto de vista histopatológico. Então, a presença do esmalte aparentemente intacto sobre uma lesão dentinária ou ainda a possibilidade de um selamento biológico, às vezes podem dificultar a detecção da doença cárie. Existem algumas características que são essenciais para métodos diagnósticos em cariologia. Quais são essas características? Ser confiável, capaz de detectar lesões de cárie em estágio inicial, diferenciar lesões reversíveis das irreversíveis, permitir sua documentação, ter um custo acessível, ser confortável para o paciente, ter rapidez e facilidade de execução e ter aplicabilidade a todos os sítios doentes com a mesma eficiência. Vamos começar falando do primeiro método de diagnóstico que a gente tem para a cariologia, que é o método tátil-visual, o exame tátil-visual. Bom, qual a dificuldade desse método diagnóstico? São as diversas classificações pautadas nas características superficiais, tamanhos e tonalidades. Então, a gente tem diversos tipos de classificação que se pautam nas características superficiais.
no tamanho, na tonalidade, e isso faz com que haja uma dificuldade de padronização no exame tátil visual. O diagnóstico pautado em atividade, ele determina a integridade da superfície da lesão e classifica baseado em características superficiais. Então, o exame tátil visual, ele auxilia no plano de tratamento por ter essa definição. Ele é muito bom para a cardiologia clínica e ele tem valor de prognóstico. Hoje a gente sabe que um exame tátil visual bem feito, com um olhar microscópico, né, adestrado, que a gente tem um olhar adestrado microscopicamente, correlacionando com o padrão ouro, ele é uma grande ferramenta para o diagnóstico da cárie dentária. Então, existem critérios táteis visuais. A gente pode ter o critério apenas do registro de cavidades, como é preconizado ainda pela Organização Mundial de Saúde, com seus índices epidemiológicos, CPOD, CEOD, ou COD, ou COS, ou CPOS. Mas ele é um pouco limitado, porque ele só se prende a fazer a classificação da sequela da doença cárie. Ele deixa de lado aquelas alterações subclínicas, né, que fazem parte do início da progressão da doença. Nós também temos critérios táteis visuais propostos por Pitts e Fife, que é o registro de lesões cavitadas e não cavitadas, incluindo o tipo de tecido acometido. Então, Pitts e Fife, eles classificam em lesões D1, D2, D3, D4. As lesões D1 são lesões em esmalte sem cavidade, D2, lesão em esmalte com cavidade, D3, lesões em dentina com cavidade e D4, lesões de dentina com cavidade, chegando em polpa. E nós também temos o modelo iceberg, né? Se a gente for pensar na cárie dentária, a cárie dentária ela é mais ou menos igual ao iceberg. A maior parte daquilo que a gente vê, né, é muito pouco em relação àquilo que a gente não viu, que está submerso. Ou seja, a aparência da superfície observada, que é essa parte visível do iceberg, se a gente só levar em conta ela, a gente está esquecendo de levar em conta toda a parte que está submersa, que é muito maior. Né? Então, a isso a gente dá o nome de modelo iceberg. Então, no modelo iceberg, a gente classifica as lesões cariosas em lesões iniciais subclínicas em estado dinâmico de progressão e regressão. O primeiro sinal, tá? Que a gente pode classificar. Em seguida, indo para a superfície, a gente tem as lesões detectáveis apenas com métodos de diagnóstico tradicionais, como uma radiografia, bite wing. Em seguida, entra o modelo proposto por Pitts e Fife, né? Lesões em esmalte, clinicamente detectáveis e com superfícies intactas, esse é o D1. Em seguida vem lesões clinicamente detectáveis, cavitadas e limitadas ao esmalte, D2. E o que a gente consegue observar da superfície são só as D3 e as D4, né, que são lesões clinicamente detectáveis em dentinas, tanto aberta quanto fechada, e por fim lesões na polpa. Vejam que a maior parte das lesões do modelo iceberg ela está submersa, e é por isso que a gente fala que para um exame tátil visual ele ser bom em essência, a gente tem que ter um treinamento do nosso olhar para ele ter esse entendimento histopatológico e interpretar aquilo que está sendo observado. Se a gente se pautar por esse modelo iceberg, que é uma das concepções mais modernas em relação a diagnóstico de cárie, a gente pode perceber que até o limiar de cárie em dentina
né, o paciente ele é considerado livre de cárie nos modelos tradicionais, como aquele proposto pela Organização Mundial de Saúde. Então, existem critérios que a gente tem que ter quando a gente faz um exame clínico tátil-visual. E esses critérios, eles foram propostos por Ekstrand em 1997. E Ekstrand propôs como critério o registro de profundidade de lesão. Então, você tem pequena ou nenhuma mudança na translucidez do esmalte depois de secagem prolongada com a jato de ar de 5 segundos. Em seguida, opacidade ou descoloração dificilmente visível nas superfícies úmidas, mas visíveis após secagem com jatos de ar. Em seguida, opacidade ou descoloração distintamente visível sem jato de ar. Ou seja, em meio úmido eu já consigo ver uma opacidade ou uma descoloração. A outra, colapso localizado em regiões opacas ou descoloridas do esmalte ou descoloração acinzentada proveniente da dentina subjacente. E, por fim, a cavitação no esmalte descolorido ou opaco expondo a dentina. Então, segundo Ekstrand, a gente, primeiro, na hora que nós estamos fazendo um exame clínico, nós temos que avaliar o grau de profundidade da lesão em cada dente e registrar esta profundidade. Então, como scores clínicos, a gente poderia dar números, certo? Então, por exemplo, para nenhuma zona de desmineralização ou pequena zona de opacidade, isso a gente estaria histologicamente, mas o que a gente vê a olho nu é uma pequena ou nenhuma mudança na translucidez após secagem prolongada. Então, a gente dá um score 0. O score 1 é para quando a gente tem opacidade ou descoloração, difícil visualização na superfície molhada, mas visível após secagem. Isto, representativamente, do ponto de vista histológico, representa uma desmineralização do esmalte limitada a 50% da sua camada externa. 2. Opacidade ou descoloração visível sem secagem. Isso corresponde histologicamente à desmineralização envolvendo cerca de 50% do esmalte e 1/3 de dentina. 3. Destruição localizada no esmalte, tornando-o opaco ou descolorido, ou uma descoloração acinzentada na dentina subjacente. Do ponto de vista histológico, microscópico, nós vemos uma desmineralização envolvendo o terço médio da dentina. E a cavitação no esmalte opaco ou descolorido com exposição da dentina, o que nós observamos é a desmineralização envolvendo o terço interno da dentina. Ou seja, uma máxima que a gente pode tirar é quanto menos eu preciso secar o dente para ver a descoloração, maior perda mineral eu tenho. Então, um exemplo, né? Que score vocês dariam para esta lesão? Né? Eu estou observando aqui uma lesão branca, opaca, visível ao olho nu, sem precisar de secagem. E quando eu faço o corte histológico, vejam, todo o esmalte está comprometido já com um pouco de dentina, respondendo a esse comprometimento do esmalte. Portanto, eu daria nota 2 para este dente, para este sítio, este e este sítio. Assim como o Ekstrand propõe uma classificação tátil-visual baseado na profundidade, Nivard, ela propõe um registro da lesão de cárie baseado na atividade da lesão em lesão ativa não cavitada, lesão ativa cavitada, inativa não cavitada, inativa cavitada, restaurada com cárie ativa e restaurada com cárie inativa. Como podemos observar nas figuras ao lado, aqui nós temos uma lesão ativa e não cavitada. Olhem bem a mancha branca, rugosa, áspera, com aspecto mesmo de desmineralização. Que está sendo observada sem você necessitar secar.
Nesse caso, eu tenho uma lesão ativa e cavitada. Aqui é uma microcavidade com a lesão de mancha branca ativa. Relembrem que na superfície oclusal as manchas brancas elas não dão no fundo do sulco ou da fóssula, e sim nas paredes laterais. Passamos aqui para esta imagem, onde eu tenho uma lesão inativa e não cavitada. Notem que eu tenho uma mancha branca mais lisa, menos rugosa, mais brilhante. Nesse caso, eu tenho uma lesão inativa cavitada. Aqui eu tenho já até presença um pouquinho de um escurecimento ali da nossa lesão de cárie e uma microcavidade. Então, eu tenho uma lesão restaurada com cárie ativa. Olhem aqui a parede lateral, aqui está a restauração, mas olha essa parede lateral, esse sombreamento aqui todo. E, por fim, uma lesão restaurada com cárie inativa. Então, esses são os critérios propostos por Nivald. Então, uma boa solução para o nosso exame clínico é a gente avaliar aquele dente em profundidade e por atividade. Então, o nosso exame tátil visual, ele tem que ser sistemático, gente. A gente tem que fazer o nosso exame clínico com sugador, secando as áreas, seguindo uma sequência, de preferência com rolinha de algodão, para que a gente consiga observar todos esses critérios. E uma sequência ideal seria de molares do lado direito, superior, a molares do lado esquerdo superior, aí desce para molares, começando de molares esquerdo inferior até molares do lado direito inferior. Para um bom exame tátil visual, há necessidade de se ter uma boa iluminação e um espelho que seja um espelho bom para a gente visualizar as imagens. Existem espelhos que vêm com luz acoplada ao mesmo, como vocês podem ver nessa imagem. Isso amplifica o nosso poder de observação da lesão. O exame tátil visual, nós podemos usar uma sonda exploratória, desde que nós a usemos de forma adequada. Então, aquele tradicional exame tátil conhecido como sistema americano, ele considerava antigamente cárie qualquer área que prendesse a ponta de um explorador, e um explorador muito afiado, né? E prendesse a ponta de uma tal forma que requeresse uma força de tração para remoção. Hoje, isso é contraindicado, certo? Por que isso é contraindicado? Porque outros fatores, além da presença de cárie, eles podem interferir na retenção da sonda e da fissura. Né? Vai depender do diâmetro da ponta do explorador, da pressão exercida, da morfologia da superfície, e há uma grande possibilidade que essa sonda afiada, ela venha a causar um dano iatrogênico e irreversível na estrutura tecidual desmineralizada. Lembrem do exemplo que eu dei na aula de histopatologia da cárie mentina, onde eu tenho aquele telhado que ele é mantido e num determinado momento esse telhado rui. Pode ser que a presença de uma sonda nesse telhado que está com as suas colunas abaladas faça com que ele caia antes do momento que ele cairia normalmente, ok? E não proporciona melhora significativa na sensibilidade e especificidade do método quando comparado única e exclusivamente à inspeção visual. Mas isso não tira de questão o uso da sondagem. O uso de uma sonda com ponta romba, ou a sonda da OMS, que tem uma bolinha na ponta, esta sim pode ser utilizada, inclusive para remover sujidades daquela área, para a gente poder observar melhor. Então, só para a gente relembrar o que a gente falou nas outras aulas, aqui eu tenho a zona superficial se mantendo intacta, entretanto, o nosso corpo da lesão todo desorganizado, com cristais hipomineralizados, né? Alguns poucos hipermineralizados e remineralizados, mas a maior parte deles hipomineralizadas ali no corpo da lesão.
E se eu coloco uma ponta afiada sobre essa superfície intacta, o que pode acontecer é exatamente isso, né? Essa ponta afiada levar a uma ruptura da camada superficial e com isso eu produzir uma cavidade que ali ainda não estava presente. Então, só para vocês terem uma noção, histologicamente, isso aqui é uma ponta do explorador numa superfície dentária em que isso que vocês veem com essa textura é toda a área de cárie dentária, uma lesão inicial apenas em esmalte. E a presença desse explorador fez com que abrisse uma microcavidade, pela pressão exercida por ele. Então, o uso adequado da sonda exploradora, uma sonda exploradora romba ou uma da OMS, se dá para remover o biofilme dental nas laterais da superfície oclusal, verificar rugosidades, e a gente para isso usa a sonda nunca em 90 graus e sempre inclinando a 20 a 40 graus de modo vibracional, nunca forçar o tecido. E alguns autores suscitam o fato de que a sonda ela pode ser um disseminador de biofilme infectado de uma área para outra. Entretanto, isso vai em desacordo com o conceito ecológico do biofilme dental. Vamos agora fazer uma testagem de vocês? Vamos fazer um exame com vocês? Vamos para o nosso quiz. Para diagnosticar um paciente de risco à cárie, além do aspecto clínico, pode-se lançar mão de testes salivares, com o propósito de quantificar o quê? Lembra, pessoal, lá na nossa aula de risco, vamos retomar o nosso conhecimento. Para quantificar cárie secundária, primária, ativa e inativa, dentina infectada e fluxo salivar, cárie secundária e cárie primária, fluxo salivar, capacidade de tampão e bactéria, fluxo salivar, capacidade de tampão, cárie secundária e dentina infectada. Vamos lá? Vocês têm um tempinho aí para responder. Parem a videoaula e respondam. O tempo passou, e aí, pessoal, o que vocês responderam? Fluxo salivar, capacidade de tampão e bactéria. Então, o teste salivar, ele nos proporciona quantificação desses aspectos. Mais uma perguntinha. Analise as afirmações abaixo sobre o diagnóstico de cárie. O diagnóstico de cárie depende da habilidade e perícia do clínico em detectar não somente a lesão, mas também sua atividade e severidade. A sensibilidade de um método diagnóstico de cárie é o grau de precisão com que tal método é capaz de identificar indivíduos com cárie. O objetivo atual do diagnóstico de cárie é a detecção precoce da doença para o tratamento restaurador das lesões incipientes em esmalte, manchas brancas. No diagnóstico das lesões de cárie oclusal, o exame tátil, por meio da sondagem, oferece riscos de defeitos traumáticos irreversíveis ao esmalte. Estão corretas apenas as afirmações 3 e 4, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Parem a videoaula, pensem e respondam. Tic-tac, o tempo passou. E qual foi a resposta? 1, 2 e 4. Vamos ver por que a terceira não está correta? O objetivo atual do diagnóstico de cárie é a detecção precoce da doença para o tratamento restaurador de lesões incipientes em esmalte, não restaurador. É para o tratamento não invasivo das lesões incipientes em esmalte. Bom, para ajudar no nosso exame tátil visual, existem alguns recursos adicionais que a gente pode utilizar para dar um upgrade no nosso exame tátil visual. Dentre eles, a gente destaca a transiluminação por fibra óptica, né? Onde uma luz visível ela é transmitida ao dente a partir de uma fonte luminosa intensa. Então, aqui nós temos uma luz visível sendo transmitida ao dente por essa fonte luminosa intensa, e essa iluminação, pelas aquelas características, né, do esmalte, de reflexão, de absorção, que a gente já falou,
o que vai acontecer? Nós vamos ver sombreamentos, e esses sombreamentos, eles nos mostram que esse tecido, ele não está sadio, né? Aqui você tem uma absorção máxima da luz e não tráfego dessa luz pelo tecido. Isso mostra que aqui você tem um sinal de doença. Então, a transiluminação por fibra ótica, ela combina a transiluminação com o exame visual, agregando informações diagnósticas. Então, a gente coloca um aparelho que vai emitir uma luz no visível, e essa luz no visível é ela quem vai fazer com que a gente enxergue áreas de reflexão da luz e de sombreamento. E essas áreas de sombreamento são áreas que denotam que eu estou tendo uma perda mineral. Então, o que a gente sabe? Que na estrutura dentária cariada, a difusão da luz ela é mais intensa, acarretando em menor transmissão da luz, mostrando-se, portanto, como uma sombra escurecida. Então, o que acontece? Onde eu tenho uma área cariada, o que vai acontecer? Eu tenho uma difusão da luz mais intensa e menos transmissão. Aqui eu tenho uma transmissão total, aqui eu não tenho uma transmissão total. E é por isso que eu enxergo a sombra que pode me conduzir a afirmar que eu posso ter uma lesão de cárie, mas aí vai depender também de outros fatores que eu vou ter que avaliar ali. Eu também posso ter essa sombra, por exemplo, por um defeito de esmalte, ok? Não necessariamente essa sombra vai ser cárie. Outro recurso adicional que a gente pode utilizar no diagnóstico tátil visual é a separação dentária. A separação dentária ela é muito bem vista quando nós estamos fazendo uma análise de superfície proximal, porque nós fazemos uma separação eletiva temporária dos dentes, geralmente usando separadores na forma de elástico, aqueles elásticos da ortodontia. E com isso, nós temos um afastamento dentário e isso faz com que eu possa visualizar diretamente aquela área. O separador, ele tem que ser colocado entre as superfícies proximais com auxílio de um fio dental e ele tem que ficar posicionado abaixo ou acima do ponto de contato por no mínimo 24 horas. Aí sim eu vou ter um espaçamento e isso vai facilitar o meu exame visual direto. Então, como separadores, a gente pode usar separadores feitos em metal. Esses são separadores que eram antigamente feitos e utilizados na ortodontia. Ou mesmo a gente pode usar elásticos, ou mesmo a gente pode usar um fio de algodão trançado, onde a gente dá um nó de marinheiro. Esse fio de algodão, ao se umedecer com a saliva, ele promove essa separação. Ou mesmo aquilo que a gente mais está acostumado a fazer, que é colocar um separador elastomérico. E com isso, a gente consegue observar diretamente aquela lesão que a gente gostaria de avaliar com relação à profundidade e à atividade. Mais recursos adicionais para o diagnóstico tátil visual, a gente tem a ampliação. A gente pode usar uma lupa, né, para fazer esse exame clínico. Existem no mercado diversos tipos de lupa. Só que essa ampliação, ela pode ser um problema, porque ela aumenta o limiar de diagnóstico e ela pode aumentar as necessidades de tratamento. Isso se eu não tiver um olhar treinado. Um olhar treinado para fazer interpretações histopatológicas. Quando eu tenho esse olhar treinado, a lupa é um grande recurso no exame tátil visual para a cárie dentária. Além do exame tátil visual direto, eu também posso fazer uso de métodos de diagnóstico complementares. E aí nós vamos dividir os nossos métodos de diagnóstico complementares em métodos baseados em raio-x, métodos luminosos e métodos baseados em corrente elétrica.
Geralmente esses métodos complementares, eles são muito bons na detecção de desmineralização. Eles têm que ser muito bons tanto na detecção da desmineralização quanto na quantificação da mesma. Não vai bastar só ele detectar, mas ele também tem que possibilitar uma quantificação dessa desmineralização. Então, os métodos de detecção de cárie, baseados em princípios físicos, a gente tem os raios-x, radiografia digital por subtração e melhoria da imagem digital. A gente tem os métodos luminosos, baseados em luz visível, a transiluminação por fibra ótica, a quantificação de fluorescência induzida por luz e a transiluminação por fibra ótica digital. A gente tem a luz, fenômenos ópticos, de preferência a luz laser, que ela mede a medida da fluorescência laser. A gente tem métodos de detecção baseados na corrente elétrica, que eles vão medir ou a condutância elétrica ou a impedância elétrica. E métodos baseados no ultrassom, que são os detectores de cárie ultrassônico. Então, veja a quantidade de princípios físicos que podem ser aplicados em métodos de detecção de cárie e a quantidade de possibilidades de exames complementares para a detecção dessa cárie que ajudam o nosso exame tátil-visual. Vamos começar falando sobre os métodos baseados em raio-x. Nós sabemos que a absorção da radiação X, ao atravessar um objeto com massa diferente, apresenta variações de acordo com a composição atômica, com a densidade e com a espessura do tecido. Assim, a perda mineral dos tecidos duros dentários presentes durante o desenvolvimento de uma lesão de cárie constitui um sustentáculo para sua detecção radiográfica. Isso quer dizer que são essas perdas minerais durante o processo de cárie que vão alterar a massa daquele tecido e, portanto, a absorção da radiação X. Então, o Ekstrand também ele tentou correlacionar aspectos radiográficos com aspectos histológicos, o padrão ouro, para buscar correlação entre os dois, para que a gente possa, ao enxergar uma radiografia, também ter um olhar radiográfico histológico para aquele dente em questão. Então, o que o Ekstrand propôs após os estudos dele? Que quando eu tenho nenhuma desmineralização, uma pequena zona de opacidade, eu tenho nenhuma radiolucência visível, e a isso a gente dá o score 0. Quando eu tenho na radiografia uma radiolucência visível apenas em esmalte, histologicamente, há uma desmineralização do esmalte limitada a 50% da sua camada externa. Quando há uma radiolucência visível em dentina, mas restrita ao seu terço mais externo, como este caso, eu tenho uma radiolucência no esmalte e na dentina, mais no seu terço externo. Isso significa que a desmineralização envolve cerca de 50% do esmalte, que eu diria até mais, né? E 1/3 da dentina. Quando eu tenho a radiolucência estendendo-se até o terço médio da dentina, pode-se dizer que a desmineralização ela envolve o terço médio da dentina. E quando a radiolucência, esse caso, por exemplo, olha, ela já está até o terço médio da dentina. E olha, histopatologicamente, eu tenho uma reação até a minha metade da dentina. Quando a radiolucência atinge o terço pulpar da dentina, a desmineralização envolve o terço interno da dentina. Esse caso a gente poderia classificar em 4, porque ela já está chegando aqui na área pulpar, envolvendo todo o terço interno da dentina. Ficou claro para vocês que o Ekstrand, o que ele fez? Ele correlacionou aspectos radiográficos com aspectos histológicos, que são o padrão ouro, e determinou alguns scores para que a gente avaliasse, quando a gente está diante de uma radiografia, a gente poder avaliar o que aquilo que a radiografia está nos mostrando está acontecendo do ponto de vista histológico.
Então, os métodos baseados em raio-x, eles necessitam que haja uma certa perda de mineral para que haja essa detecção radiográfica, o que inviabiliza a utilização desse método para o diagnóstico daquelas lesões iniciais incipientes, aquelas que necessitam de secagem para observação visual. As radiografias, elas apresentam maior sensibilidade para diagnosticar lesões de cárie abaixo da junção amelo-dentinária, principalmente quando elas ultrapassam mais de 0,5 milímetro na dentina. E aí podemos tirar uma máxima: lesões de cárie em esmalte não são detectadas em radiografia. As detecções em radiografia, elas se dão mais contundentemente nasquelas lesões em dentina. Então, a área proximal sempre é uma área muito suscetível à cárie proximal, né? E, geralmente, essa área que demanda exames radiográficos e as radiografias Bite-Wing. Então, o que a gente tem? A gente tem que, para que a gente tenha essa detecção da lesão cariosa na superfície interproximal observada na radiografia, a gente precisa de cerca de 40 a 50% de desmineralização. E é por isso que quando a gente já vê uma lesão interproximal numa radiografia, significa que ela tem já um desenvolvimento avançado. Então, aqui nesses esquemas, a gente pode dizer que essa é uma lesão, imaginando que isso é uma radiografia, essa é uma lesão que está somente em esmalte. Isso é muito difícil da gente detectar em radiografias, a não ser quando elas já estão mais avançadas, quase chegando no limite amelo-dentinário. Aí sim a gente já tem uma visão melhor em termos radiográficos. E aqui a 4, né, quando você tem a lesão no esmalte, na dentina, já chegando no seu terço interno. Aqui é 1, radiolucência visível apenas em esmalte. Aqui 2, ela é visível em dentina, no seu terço mais externo. A 3, ela é visível em dentina, quase em sua metade. Então, aqui, por exemplo, vamos começar por aqui, olha, uma lesão em esmalte, restrita a esmalte. Aqui também, olha, uma lesão restrita a esmalte. E aqui uma lesão esmalte em dentina, já chegando no seu terço interno. Então, as radiografias do tipo Bite-Wing, elas são indicadas para identificar cárie. Entretanto, a técnica periapical também ela pode ser útil. Então, não só as Bite-Wing são úteis, mas as periapicais também podem ser úteis. A diferença de angulação entre as duas técnicas oferece perspectivas diferentes e pode ser útil no diagnóstico de cárie recorrente ao redor de restaurações existentes. Quais são os fatores que afetam a aparência das lesões de cárie nas radiografias, tornando esse método sozinho, único, limitado para o diagnóstico e detecção de doença? A espessura bucolingual do dente, porque quanto mais espesso for o dente, mais difícil de se visualizar a extensão do processo será. E por limitações decorrentes do método, oferecer imagem apenas em 2 dimensões. A gente sabe que o fato de na radiografia só dar dupla dimensão é um fator de desvantagem para esse método, para qualquer coisa, certo? Também, o ângulo do feixe do raio-x, horizontal ou vertical, também pode ser um fator que afeta a aparência das lesões de cárie nas radiografias. Isso é muito importante quando se tenta identificar cárie recorrente, uma vez que mudanças na angulação elas podem causar sobreposição da restauração existente com a lesão de cárie. Sobreposição devido ao quê? Devido a uma angulação horizontal inapropriada. Isso torna difícil diagnosticar precocemente cárie interproximal.
Fator de exposição também é um fator que afeta a aparência das lesões de cárie nas radiografias, porque a detecção de cárie ela é melhorada com uma configuração mais baixa da quilovoltagem, que fornece um maior contraste. Se a densidade total do filme for muito claro, muito escura, o potencial de diagnóstico ele é limitado. Alguns métodos baseados em raio-x para melhorar a eficiência do método na detecção da doença, principalmente nas radiografias interproximais, é a gente sempre manter a mesma angulação. Isso vai fazer com que a gente previna erros nas interpretações e para isso o uso dos posicionadores é muito apropriado. Então, se o objetivo da radiografia interproximal vai ser de fazer o diagnóstico ou acompanhamento de uma lesão, obrigatoriamente você deve usar um posicionador para manter sempre a mesma posição, o mesmo ângulo, para avaliar essa evolução da lesão. Nem sempre, quando a gente observa uma imagem radiográfica sugestiva de lesão de cárie, você tem necessidade de intervir, pois o diagnóstico de cárie no exame radiográfico ele não pode predizer a atividade e nem tampouco a presença da cavidade. Então, esse exemplo onde foi feito o afastamento gengival, quando se fez a radiografia interproximal, se viu uma lesão que acometia o terço médio da dentina. Entretanto, ao se fazer o afastamento, observa-se que essa lesão era uma lesão inativa e que você não tinha a ruptura da camada superficial. Portanto, nenhum procedimento invasivo foi recomendado nesse caso. Agora, as radiografias, elas podem sofrer um upgrade e a tecnologia nos trouxe isso. Nos trouxe isso através das radiografias digitais. As radiografias digitais, elas oferecem uma imagem muito melhor. E é possível se usar programas computacionais em que se faz, a partir de uma imagem obtida previamente, se faz uma subtração digital. Isso permite o quê? O controle da progressão da doença baseada em diferença de valores de escalas de cinza. Isso é aplicado na rotina clínica? Ainda não é muito aplicado na rotina clínica. Na pesquisa, sim. E assim, também, uma das dificuldades inerentes à radiografia digital também é manter a mesma angulação, manter o mesmo alinhamento para que você possa fazer essa subtração. Então, aqui um exemplo, são duas radiografias, A radiografia A e B, elas são da mesma área, do mesmo dente, em momentos diferentes, 21 meses no mesmo indivíduo. A diferença entre uma e outra são 21 meses, ok? Muito bem. A imagem C, ela é o quê? Ela é a subtração das duas radiografias, essa inicial e essa 21 meses depois, E a imagem C, ela nos dá a subtração disso. A subtração significa que você tem uma diferença de radioluminescência entre o primeiro momento e o segundo momento que corresponde a esta área. Isso nos permite dizer que ainda há uma atividade de doença, a despeito do fato da camada superficial encontrar-se íntegra. E uma outra possibilidade que a radiografia digital nos dá é melhorar a própria imagem digital. Elas oferecem essa possibilidade de melhoria de imagem através de uma série de algoritmos que você vai aplicando ali, eles vão aprimorando as escalas finais de cinza e de branco, E com isso você consegue ver melhor ali aquela região. Então você pode selecionar uma determinada região e você vai no seu programa computacional, você vai melhorando as escalas dos tons de cinza, branco e até o escuro. E com isso você tem um poder, um alcance de observação maior.
Ainda na radiografia digital, ela proporcionou também para a cardiologia tomografia, né? E a tomografia por abertura controlada. Então você pode fazer num determinado dente uma tomografia para você ver qual é a profundidade daquela lesão. Ainda pouco aplicado dentro da cardiologia. Vamos a um quiz, pessoal. Ao se fazer um diagnóstico de cárie dentária, são utilizados instrumentos e técnicas que auxiliam o cirurgião dentista. Em relação a esses instrumentos e técnicas, é correto afirmar que, ao exame visual, manchas brancas rugosas e opacas no esmalte são características de lesões inativas. O uso da sonda exploradora como auxiliar de diagnóstico é inquestionável, pois desde o princípio do século ela é usada com alto grau de sensibilidade. Imagens radiolúcidas na metade interna da dentina correspondem a lesões não cavitadas, enquanto imagens radiolúcidas no esmalte indicam lesões cavitadas. Ao raio-x, a presença de zona radiolúcida não determina necessariamente uma cavidade e, portanto, não determina um tratamento restaurador como consequência. Vamos lá? Parem a videoaula e respondam. E aí, pessoal, responderam? Vamos ver o que vocês responderam? Foi a D, a alternativa que vocês escolheram? Muito bem. Vamos agora passar para os métodos luminosos. Só que antes da gente começar a falar sobre métodos luminosos, nós temos que entender um pouco de óptica e o que acontece em relação à estrutura dentária, ok? Vamos começar falando de reflexão. A reflexão é um fenômeno físico no qual ocorre uma mudança na direção da propagação de luz. Então, se eu incido uma luz e essa luz ela não tem um ângulo de incidência de 90 graus, ela tem um ângulo menor ou maior, e essa luz ela encontra a matéria e ela retorna com os feixes de luz para a mesma região de onde ela veio, a este fenômeno a gente dá o nome de reflexão. Então, na reflexão, você tem uma luz incidindo num ângulo menor ou maior que 90 graus, e ao interagir com a matéria, essa luz retorna para a mesma área da onde veio. Isso a gente chama de reflexão. Vamos falar agora sobre o espalhamento ou dispersão. O espalhamento é o processo no qual a direção de um fóton, ou seja, de um pacote de energia, ele é mudado sem que haja perda de energia. Então, você incide uma determinada energia sobre a matéria. Essa energia, ela muda de direção, mas sem perder em quantidade a energia. A luz incidente ela é forçada a desviar-se de um caminho reto quando interage com pequenas partículas ou objetos no meio através do qual a luz passa. Os fótons em seguida deixam o dente ou como retroespalhamento, onde os fótons deixam a superfície por onde entraram, ou através de uma outra superfície, que aí a gente dá o nome de transmissão difusa. Então, veja. O esmalte dentário ele é formado pelos cristais de hidroxiapatita. Os cristais de hidroxiapatita, eles funcionam como esses objetos que estão no interior da matéria e que vão fazer com que haja o desvio da luz. Então, durante o espalhamento ou dispersão, a luz ela entra com uma determinada energia, ela encontra um objeto que faz com que ela mude a sua direção. E ou ela pode voltar pela mesma superfície que ela entrou, e a isso a gente dá o nome de retroespalhamento, ou ela pode atravessar essa superfície, né, e se dispersar com uma transmissão difusa. E transmissão? Transmissão é quando uma onda de energia ela atravessa o dente, iluminando ele e refrata numa outra superfície. Tá? Então, isso que a gente vê na letra C é o fenômeno de transmissão luminosa. Então, a onda de energia, ela atravessa a matéria, iluminando essa matéria e saindo pela outra superfície de forma refratária. E a absorção? A absorção ela é um processo no qual os fótons eles são impedidos por um objeto
e a energia das ondas é tomada pelo objeto. Então, o que acontece? Você tem, durante a absorção, o fóton ele entra na estrutura da matéria e ele é impedido de progredir por um determinado objeto. Ou esse fóton ele entra na matéria e ele faz com que, ao encontrar um objeto dentro dessa matéria, que o elétron ele caia para uma camada menos energética, de tal forma que ele ainda libere uma energia com um comprimento de onda mais longo. E a isso a gente dá o nome de fluorescência. Então, na absorção, eu posso ter tanto toda a luz sendo impedida, né, por um determinado objeto, e aí ela é convertida em calor, quanto essa luz, ao encontrar um objeto, faz com que haja um decaimento do elétron de camada eletrônica, e esse decaimento faz com que uma outra energia seja liberada com um comprimento de onda maior, e a isso a gente dá o nome de fluorescência. O esmalte ele é altamente fluorescente, e o esmalte ele é altamente espalhador de luz. Então, só para a gente entender fluorescência, né? Quando você tem uma energia que ela foi absorvida, essa energia ela pode ser liberada através da emissão de uma outra energia. Então, imaginemos que aqui é o dente e você incidiu uma luz. Essa luz encontrou um objeto e esse objeto fez com que o elétron que estava no seu estado fundamental, ele fosse para o seu estado excitado. Só que na hora em que ele decai, porque no estado excitado esse elétron não consegue permanecer por um grande período. Na hora que ele decai, ele libera uma energia que é uma energia de comprimento de onda maior. É essa energia a gente dá o nome de energia fluorescente. E assim que os métodos hoje luminosos para diagnóstico de cárie, eles estão fazendo o diagnóstico, avaliando a fluorescência da estrutura. O tecido dentário como um todo, ele tem alta fluorescência, ele tem uma fluorescência natural, sem adição de qualquer outra substância. A desmineralização, ela resulta numa perda dessa alta fluorescência. Essa perda ela pode ser quantificada por métodos de detecção de cárie baseados nas diferenças de fluorescência entre o esmalte sadio e o esmalte cariado. Então, quando eu tenho a desmineralização, eu tenho um aumento da porosidade. Esse aumento da porosidade, ele faz mudança das propriedades ópticas, né? Porque o que acontece? Quando você aumenta essa desmineralização, pequenas partículas minerais que estão ali embebidas em água e na fase orgânica, elas levam a uma diferença no índice de refração do fóton espalhado em seu ambiente. Então, essas mudanças ópticas é que levam a uma luz com mais espalhamento, é por isso que a gente enxerga o branco da mancha branca. Agora, além do branco da mancha branca que a gente enxerga no nosso exame tátil visual, existem métodos de detecção baseados em luz. Então, existem instrumentos ópticos que utilizam a luz para fazer essa detecção de perda mineral. Então, a gente sabe que a intensidade, justamente pela fluorescência, a intensidade da luz fluorescente ela é proporcional à quantidade de material que causa a fluorescência. Então, é pautado neste princípio que os instrumentos de detecção óptica eles são construídos. Existem 3 tipos de fluorescência que eles podem ser distinguidos. A fluorescência azul ela é excitada próxima ao ultravioleta. A amarela e laranja no azul. E verde, a vermelha no vermelho extremo ou próximo ao infravermelho.
E existem cromóforos que vão fazer com que haja fluorescência. Então, por exemplo, o azul, qual é o cromóforo que determina uma fluorescência azul? A ditirosina. O amarelo, ligações cruzadas em proteínas estruturais. E o vermelho e infravermelho, a protoporfirina, resultante da lise de bactéria. Então, se eu construir um equipamento óptico que vai medir o azul, ele vai estar medindo, na verdade, a ditirosina. Se eu construir um instrumento óptico que vai medir a fluorescência no amarelo, ele vai medir as ligações cruzadas com proteínas estruturais. E se for no vermelho, ele vai medir as protoporfirinas, que são resultantes da lise bacteriana. Então, um dos métodos que usa avaliar a fluorescência é a fluorescência quantitativa fotoinduzida. A gente sabe que a desmineralização do tecido dentário duro resulta na perda da sua autofluorescência. Então, as áreas desmineralizadas, elas vão surgir como zonas escuras, porque a fluorescência dessa é menor do que a do tecido sadio. Então, quando você usa um QLF, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar realçando esse contraste. Aqui você não tinha contraste e na hora que você induz uma fluorescência, aquela área que está desmineralizada, ela não fluoresce, você está vendo uma diferença de contraste ali. E é por essa diferença de contraste é que a gente consegue detectar uma lesão, por exemplo, subsuperficial. Com a fluorescência verde, a gente pode detectar uma lesão inicial, né, melhorando esse contraste. Então, você incide uma luz, essa luz ela é absorvida, há um decaimento dos elétrons por algum objeto que ela toca, né, e esses objetos eles fazem com que uma nova luz seja emitida com um comprimento de onda mais longo. Aí nós damos o nome de fluorescência, que nesse caso é verde. Ou ela pode ser totalmente absorvida. Ou ela pode ser totalmente refletida. Mas no nosso caso é aquele em que o decaimento do elétron, ele produz uma fluorescência verde. E essa fluorescência verde é que faz com que a gente enxergue essas áreas sombreadas com maior contraste, mostrando pra gente uma lesão cariosa. Então, olha lá. Há uma superfície de um dente com incidência de luz branca. Se eu incidir a luz branca, ela vai refletir. Pode-se observar uma colorização marrom ou uma zona de desmineralização branco-leitosa. Na hora que eu faço, né, eu incido uma luz com determinado comprimento de onda, o que vai acontecer? Você vai ter a produção da fluorescência e aí se consegue medir a quantidade de fluorescência emitida nesta área mais escura e a quantidade de fluorescência emitida nessa área mais clara. A que for a mais escura é onde você tem a perda de mineral. Esse é um método muito bom para a gente acompanhar lesões de cárie. Tá? Então, aqui só para vocês verem, esse já é um equipamento que usa a quantificação da fluorescência no verde, tá? E aí, com essas imagens que são capturadas de fluorescência, se realiza no programa computacional um mapa de calor. Nesse mapa de calor, as zonas que são mais avermelhadas, elas são zonas onde você tem mais de desmineralização. Aqui também, olha, aparentemente você vê algumas manchas, né, mas você não tem tanto contraste. Na hora que você incide uma luz, né, do ultravioleta, ela te traz a fluorescência no verde, você começa a ver, observar esse contraste. Isso aqui algum tempo após, depois de alguma terapia que foi implantada, né, aqui para reverter essas manchas brancas. Vejam como aí vocês não veem nenhuma mancha enegrecida e nenhuma diferença de contraste. Bom, nesse quesito fluorescência, existe no mercado, além do o QLF é uma marca comercial, além do QLF a gente tem o Spectra, que também é
é o nome comercial. No Spectra existem diodos emissores de luz, são LEDs, que eles emitem na azul-violeta, com alta energia, com um comprimento de onda de 405 nanômetros. Então, essa luz com um comprimento de onda de 405 nanômetros, ela é colocada sobre a estrutura dentária, e essa luz azul, ela estimula o quê? As porfirinas, né? As porfirinas, elas são metabólitos das bactérias cariogênicas. E essas porfirinas, elas fluorescem no vermelho, enquanto o esmalte saudável fluoresce no verde. Os dados, eles são capturados por um computador, né? Na ponta do emissor você tem uma célula de captura de fluorescência. Essa captura de fluorescência é levada para um software. Esse software, ele interpola as imagens e eles tornam a bactéria visível no monitor. E aí você pode dizer que aquela zona onde você vê mais vermelho, você tem atividade da doença cárie. E aí o Spectra, ele detecta o potencial de lesões de cárie em várias categorias de cor. E aí ele vai definindo a gravidade da cárie em potencial. Então aqui, por exemplo, está sendo o Spectra. Ele coletou as informações de fluorescência, onde a gente vê vermelha, onde tem bactéria cariogênica, certo? São as zonas de calor mesmo, onde você tem bactéria cariogênica atuando. Portanto, nesses sucos ou fissuras, eu ainda tenho bastante bactéria cariogênica, e essas bactérias cariogênicas, elas podem ser quantificadas, olha, isso pode dizer para mim sobre a atividade da doença nesse sítio. Também um outro aparelho que usa a óptica para fazer detecção de cárie é o Midwest ID. O Midwest ID, ele parece uma sonda exploradora, né? Uma canetinha com uma sonda exploradora. Ele usa LED infravermelho e vermelho. E uma sonda de fibra óptica para distribuir essa luz. A estrutura do dente saudável é mais translúcida do que a estrutura descalcificada. E o Midwest, ele detecta a luz refletida a partir das estruturas descalcificadas. E aí ele distingue estruturas saudáveis e menos translúcidas. Vamos voltar só um pouquinho, olha. Ele vai aqui, olha, medindo, né, todas as áreas. E quando ela é positiva, a luz da ponta muda para o vermelho. Então, ele já te dá ali na hora a informação de que aquela área ela está comprometida e ao ele mudar a sua luz para a luz vermelha, ele emite um sinal sonoro. É bem interessante esse equipamento para fazer detecção de cárie. A gente tem também de fenômeno óptico a transiluminação por fibra óptica, que a gente falou anteriormente no auxílio, né, ao nosso exame tátil visual. Ele é um método de diagnóstico quantitativo, os dentes são transiluminados e sombra é presença de lesão cariosa. Só que ele tem baixa sensibilidade, ou seja, baixa capacidade de avaliar sítios que estão com a doença. E também existe a transiluminação por fibra óptica com imagem digital. É uma transiluminação melhorada, porque ela foi feita para melhorar essa baixa sensibilidade do transiluminador convencional. Então, substitui o olho humano por um receptor de CCD. E aí, como ele funciona? Você tem uma fonte de luz, essa fonte de luz ela é incidida sobre a área, certo? E você tem a imagem digital. Então, ele usa o espalhamento da luz pelo tecido carioso. A parte cariada do dente aparece escurecida contra o fundo claro, que é o tecido saudável. Então, esse é o equipamento, que é o DIFOT, né? Então, ele transilumina o dente, ele joga essa informação para o computador e as áreas de sombreamento, elas são as áreas cariadas. Notem que o DIFOT, ele transilumina dos dois lados do dente. Então, aqui um exemplo, né, de utilização do DIFOT.
Então, você tem lá uma câmera intraoral, essa câmera ela é usada ali no dente, certo? E vai emitindo a luz naquele tecido dentário. E vai capturando as imagens ali, e aquilo que você vê sombreado são zonas de desmineralização. E chegamos agora num outro método físico de detecção de cárie que não usa uma luz convencional, que usa a luz laser, certo? Alguns materiais eles fluorescem quando iluminados pela luz laser. Quando excitado, a matéria é excitada por uma radiação laser num comprimento de onda entre 550 a 670 nanômetros, sabe-se que substâncias duras desmineralizadas e bactérias fluorescem. Então, a luz laser também pode ser usada como método de detecção de cárie dentária e a Cavo fez o Diagnodent, que é um método de detecção de cárie baseado na fluorescência laser. Então, esse é o primeiro aparelho vendido, esse aqui já é o segundo que foi vendido. O que acontece? Você tem um aparelho que emite uma luz laser. Essa luz laser faz com que haja fluorescência de algumas partículas dentro da matéria. Essa fluorescência ela é captada pela ponta do objeto e essa fluorescência ela é medida, ela é quantificada e, dependendo da quantificação, ela emite um sinal sonoro. Aqui nós podemos ver, né, a luz de um diodo laser emitindo no vermelho. Dentro desse equipamento você tem células de receptor de fluorescência e o que vai acontecer? A fluorescência gerada pelas bactérias ou mesmo pelo tecido desmineralizado, ela vai ser analisada e sua intensidade vai ser quantificada. E aí sinais sonoros e quantificação serão emitidos. Como norma geral, a gente sabe que a substância dental sadia apresenta valores até 5, né, de fluorescência. Lesões iniciais no esmalte produzem valores de aproximadamente 5 a 10, enquanto valores maiores que 20 indicam o início da cárie em dentina e excedendo a 25 ou 30, cárie avançada em dentina.
Além da condutância, os métodos baseados em corrente elétrica, eles podem se pautar na impedância. E o que vem a ser a impedância? É o grau com o qual o circuito elétrico ele resiste a um fluxo de corrente, quando uma voltagem é aplicada ao longo de 2 eletrodos. A gente sabe que os tecidos cariados, eles possuem uma impedância elétrica muito menor. Isto é, eles resistem muito pouco ao fluxo de corrente, ou seja, eles conduzem eletricidade muito melhor que os tecidos dentários sadios. E é assim que há a detecção nesses métodos que usam a impedância. O CARI-Scan, ele é um dispositivo portátil que ele detecta e monitora a cárie dentária por uma espectroscopia de impedância, de corrente alternante. Então, ele é um aparelho baseado na impedância, em corrente elétrica. O processo ele consiste no quê? Ele faz passar uma corrente elétrica muito pequena através dos tecidos, que não é sentido pelo paciente. Você não tem nenhum perigo. E essa corrente elétrica, ela vai, dependendo de como está aquele tecido, ter uma resistência ou não a ela. Então, como nós pudemos ver, a gente tem vários métodos de detecção da cárie dentária, métodos pautados em alta e novas tecnologias, e que já estão sendo comercializados, que já estão sendo usados ali no consultório odontológico. Mas o mais importante é a gente ter em mente que o diagnóstico ele não é um fim em si mesmo. Ele é um grande momento de reflexão, e um momento de reflexão para avaliar fatores etiológicos, o risco daquele paciente, os fatores histológicos observados no seu exame tátil-visual, com o uso ou não de métodos de detecção de cárie. E esse momento de reflexão, ele vai permitir a elaboração de considerações prognósticas e decisões terapêuticas para quem? Para aquele paciente em questão. Né? Não existe uma receita pronta. Cada paciente ele vai ter que ser avaliado num todo, e esse todo vai ter que ser refletido por vocês para chegarem a considerações prognósticas e decisões terapêuticas. Nós vamos terminando a nossa aula, nossa videoaula de hoje sobre métodos de detecção e de diagnóstico de cárie dentária. Essas são as nossas referências. E nos preparando para a próxima aula, eu trago essa charge que nos mostra, né, o quanto está se depositando numa única substância as possibilidades de tratamento para o coronavírus. E o quanto também se depositou no flúor, né,
ao longo da história da odontologia para o controle da doença cárie. E esse será o tema da nossa próxima videoaula. Eu agradeço muito a presença de vocês comigo hoje e até mais.